és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. Luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser, Dois minutinhos. Tocar uma rapidinha? Pode ser. Tá? Pode ser? Rapidinho, vamos lá. Rapidinho. Procurei. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido, Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti o exemplo. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti o
Eu acho assim, ou você para de cantar aqui, ou você canta mais vezes, porque eu choro. Vou ter que me acostumar, tá bom? Obrigada. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde. Muito obrigada, Ju. Vai fazer a leitura é a Neia, do livro Sinal Verde, que são mensagens do André Luiz, né, que o Chico psicografou. E a página de hoje é Reuniões Sociais. Em seguida, a gente está trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, onde pode servir a Deus e a Mamon, e quem vai fazer a leitura do item 10, o primeiro parágrafo, é a Inês. Então, bem-vinda, Néia. Oi, boa noite, pessoal, todo mundo. Embalado nessa vibração aí da música linda, né? Posso começar? Pode sim. Então, reuniões sociais. A reunião social, numa instituição ou no lar, deve sempre revertir-se do espírito de comunhão fraterna. Falar com amor, buscando construir, através das palavras, a paz e a harmonia. Sempre que o espinho da maledicência reportar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. Respeitar o direito de seus semelhantes. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Educação sem bajulação. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você diretamente ou indiretamente. Não se sentir desvalorizado, desqualificado. Somos iguais perante Deus. Evite xistes e anedotas que ultrapassem a fronteira da responsabilidade, da respeitabilidade. Botava Oi, então tem interferência. para trabalhar. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche, nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Fazer os outros que gostaríamos que fizesse conosco. André Luiz diz, alerta, a boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. Continuando. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. Dar atenção ao outro também é caridade. As manifestações de oratório, de ensinamento, edificação ou arte exigem acabamento e silêncio. Acatamento e silêncio. Silêncio também é prece. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Controle emocional e equilíbrio. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Despertar nossa consciência, canalizar todas as informações espirituais, disciplinar nosso espírito com respeito e valorizar os companheiros. Respeito que devemos aos outros independe de nossa capacidade de amor. Kardec. Terminou?
sim. Ah, que linda, você foi fazendo observações ao longo do texto, né? Muito bom, e Fica terminou mais muito fácil bem. para mim. Fez muito bem, foi muito interessante a forma como você abordou, e o final aí foi perfeito. Muito obrigada, minha amiga. Eu E agradeço. se você quiser continuar falando, pode continuar, porque nenhum amigo se manifestou para colaborar até agora. Você acredita nisso, Alcineia? Nossa. Agora o Roberto salvou a gente. Bem-vinda, Roberto. Boa Se eu noite. começar, depois não paro, né? Não, é porque você foi. Oi, tudo bem, querido? Você foi abordando três tema a tema, porque são temas diferentes, né? São coisas diferentes que o André Luiz levanta do nosso comportamento do dia a dia, né? Coisas que ele nos chama a atenção para que a gente pense e não faça. Muitas vezes a gente faz sem qualquer intenção, né? A gente já faz espontaneamente. Uma pessoa está falando, por exemplo, uma pessoa levanta e sai, ou a pessoa conversa no meio de uma pessoa que está fazendo uma apresentação. Então, são coisas do dia a dia que nós precisamos dar atenção para que a gente não faça isso aí. Muitas vezes fere, a pessoa se sente ofendida, né? Mesmo que nós não tenhamos atenção. Isso aí é uma falta de educação, uma falta de civilização, porque o espírito tem que evoluir no sentimento, mas ele tem que evoluir também na civilização dele, porque muitas vezes ele tem até sentimentos. Eu vejo pessoas que têm bons sentimentos e têm assim atitudes que não são aparentemente coerentes com aquilo que a pessoa leva no coração. A pessoa muitas vezes desrespeita, a pessoa ofende, a pessoa fala coisas que realmente pode até ser verdadeira, mas não deveria falar naquele momento e daquela maneira. Então, o André Luiz dá uma lição de educação para todos nós, para que a gente viva melhor, para que a gente interaja com as outras pessoas sem criar atritos, sem criar emoções negativas. Então, isso aí é uma lição de civilidade, tá certo? Tá certo, Roberto. Então, vou encerrar por aqui. Meu amigo. Aí depois mais dois levantaram as mãos aqui para falar. Eu te agradeço aí pelo teu comentário. E o que você falou é interessante, que às vezes é inconsciente. Tem muitas vezes que os alunos estão fazendo alguma apresentação, aí eu estou assim, ó. Professora, a senhora não está gostando? Eu falei, não, já estou gostando tanto que eu estou pensando numa outra coisa que você podia unir ao teu pensamento, mas o rosto diz tudo. E a pessoa não sabe o que você está pensando. Então, eu tenho que ter o cuidado de não ficar assim, E a pessoa recebe bem. Então, a gente tem que se policiar. Né? Muito bom, Roberto. Obrigada. Vou passar aqui para o Evaldo. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos. Boa noite, Alcineia. Muito obrigado pelas tuas doses homeopáticas de orientação em cima daquilo que André Luiz nos traz. É sempre muito bom. Eu queria deixar só uma observação, que o movimento espírita ele precisa de faladores, porque Jesus nos orienta de ide e pregai o evangelho. É evidente que, se for necessário, a gente use a palavra, porque é a melhor forma de você levar o evangelho através do exemplo. Mas a gente sente saudade quando a Ana Maria não fala, quando o João não fala, a Fátima, a Marluce, sabe? Porque eu, Roberto, o Mário e o Zé Luiz, nós somos sem vergonha. Se der sopa, a gente vai falar toda a reunião. Mas eu gostaria de ficar em silêncio, de ouvir vocês falando, porque é tão bacana isso, sabe? Valoriza quem está fazendo um estudo, quem se preparou, sente que o grupo está assim, unido. Perfeito. Unido, né? Mas André Luiz fala, no momento aqui do texto, ele diz assim para a gente: ignore em qualquer agrupamento qualquer frase depreciativa que seja dirigida a você, direta ou indiretamente. É a parte mais difícil num grupamento. É você diminuir o tal do melindre, né?
é muito difícil, mas nós que estamos convivendo em público e com público, temos que estar preparados para essa situação também e saber utilizar o evangelho nesse momento. Tá bom? Dá tempo aí para o Zé Luiz. Muito bom, Evaldo. Você falou tudo que eu gostaria de falar com relação à participação dos colegas. Excelente, muito bom. Zé, meu amigo, rapidinho, que a gente está boa noite a todos. Bem-vindo. Esse tópico é muito interessante, né? Que não só na casa espírita, reuniões sociais na casa espírita, mas nós devemos elevar o evangelho aonde nós estejamos, entendeu? No seio familiar. E muitas das vezes, quando você está num grupo familiar, em reunião, e você é abordado vários assuntos, e você começa a levar uma fala de uma forma assim, que eleva a sintonia do ambiente, muitas das vezes as pessoas torcem o nariz, muitas das vezes até te retrucam, e já vem um sabichão, mas não é. A gente tem de propagar o evangelho aonde nós nos encontrarmos. Se é espírito só na casa espírita, aí é fácil, né? Isso aí, perfeito. Muito bom, Zé. Muito obrigada, meu amigo. Então, esse texto... Posso falar um pouquinho? É rapidinho, que a gente está tomando o tempo da Inês já. Isso. Eu ia dizer o seguinte, que essa lição, muitas coisas que eu estudei aqui estavam num texto de Juizado, falando sobre respeito, não era nem da parte espírita. Muito bom. A gente Muito vai bom, você estudando. juntou. Perfeito. Eu peço, então, né, para você fazer a prece inicial, por favor. Ok, então vamos nós aqui embalados nessa vibração do amor, que possamos, nesse momento, encontrar Jesus, sim, pedindo a Ele que nos dê coragem, sabedoria, discernimento, paz e amparo espiritual, para que possamos continuar todo esse trabalho da noite de hoje e cada um, sim, Senhor, receba a Tua luz, as Tuas bênçãos e o Teu amor imenso. Graças a Deus que assim possa ser. Assim seja. Muito obrigada, Né, muito obrigada a todos que fizeram os comentários. Então, eu passo agora para a Inês, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-vinda, Inês. Boa noite. Boa noite, obrigada. É o capítulo 16, item 10, primeiro parágrafo. A verdadeira propriedade. É uma mensagem, é um trechinho da mensagem de um espírito protetor. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Bom, o ser humano, a gente, todos nós, a gente acha que aprendeu, que entende isso, mas, na verdade, a gente vê em todos os séculos, em todas as épocas e ainda agora, as pessoas não entendem do que a gente possui e o que não possui. A gente quer acumular coisas, pessoas brigam por heranças, fazem questão de ter vários imóveis, várias coisas, e esquecem que quando a gente encarna, algumas coisas já existiam lá e quando a gente parte, as coisas continuam, então aquilo não só basta isso para entender que isso não pertence. Como dizia as pessoas antigas, o caixão não tem gaveta. Então a gente tem que entender que nada disso pertence a gente. E Deus nos concede essas coisas para que a gente possa usá-las da melhor forma e usufruir ajudando ao próximo, a nós mesmos e tendo aprendendo com cada coisa que a gente tem. Nada é nosso, nem o corpo físico também. Então, o que faz parte, o que a gente tem? A gente tem as virtudes, os conhecimentos, as coisas ligadas ao espírito, as coisas ligadas ao corpo, a gente é empréstimo de Deus. E como é empréstimo,
Deus pode tirar a qualquer momento, e não por castigo. Pode ser até um plano reencarnatório mesmo da gente, que a gente não sabe, como pode ser também aquilo não está sendo bem encaminhado, e até para que a gente não crie mais débitos, aquilo é interrompido de alguma forma, para que a gente não piore a situação. Mas muitas vezes está até no plano encarnatório mesmo e a gente nem lembra. A riqueza pode, se a pessoa empregar bem a riqueza, ela pode gerar méritos para a pessoa, mas isso também não significa que os méritos não são materiais. A pessoa não é assim, empregou bem, então ele vai ficar mais rico ainda. Não é isso. É méritos no plano espiritual, então a pessoa não vai ficar, em situação nenhuma, ela vai ter posse daquelas coisas que são materiais, né? E essas mudanças que acontecem na vida da pessoa é para a pessoa refletir, é para a pessoa ajustar. Tipo assim, o curso, se você não está indo bem, mudou alguma coisa no curso da sua vida, é porque aquilo ali quer que você tenha uma reforma íntima, alguma coisa você precisa mudar dentro de você para se ajustar. Eu entendo assim. E quanto mais... uma coisa que a gente tem que ver é que quanto mais a gente tem, mais a gente fica meio que escravo daquilo que a gente tem. E fica apegado, e ficando apegado, acaba ficando apegado na Terra. A gente pode fazer um exercício de desapego, olhando armários e tentando ver o que a gente não usa e passando adiante, porque acumular sempre vai dar problema para a gente. Tem muitos espíritos que ficam, quando chegam no plano espiritual, ficam apegados a pertences que tinham, não gostam de ver que estão distribuindo as coisas que ele acha que são dele. Então, e a pessoa às vezes pensa assim, não, mas eu sou espírita, como espírita eu já entendo isso não vai acontecer. Tem muitos espíritas que ficam apegados também. Se apegam a pessoas e se apegam a coisas também, a títulos, a alguma coisa que tinha, alguma função que tinha. Existem casos assim. Eu até vi um pedaço de uma palestra do Gilson, até matei saudade vendo, do Gilson Bordalo, e ele comentava até de um caso de um espírita que ficou apegado também. O que a gente tem que fazer para não ficar apegado e para entender, para não perceber, é fazer uma reforma íntima. O ideal seria a gente todo dia refletir um pouco assim, poxa, eu sou espírita, eu estou melhorando nessa encarnação, eu estou ficando mais desapegada das coisas, eu estou tendo mais paciência, porque se a gente não faz essa reflexão diária, por isso que eu acho que esse estudo até é legal, porque nos obriga a fazer isso, a gente acaba ficando estacionado, porque é cômodo para a gente, quando você tem as coisas à sua disposição, achar que aquilo é teu e ficar e não se modificar com isso. Quando a pessoa tem essas mudanças no curso da vida da pessoa, ela geralmente enfrenta melhor se ela já tiver feito esse preparo, ela vai conseguir suportar melhor qualquer dificuldade que tenha planejada, né? Uma coisa que eu vi quando eu estava preparando o estudo e que eu também fiquei refletindo, é que, não vou falar sobre o aborto, mas com relação ao aborto, que muita gente fala assim, defende o aborto falando assim, o corpo é da mulher, ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. A gente está vendo aqui que o corpo não é da mulher, é um empréstimo de Deus, e a pessoa não está usando só do corpo dela, está prejudicando um corpo que estava em formação para vir outro espírito. Então, a gente vê que essa defesa para um espírito também não funciona, né? E a gente tem que entender que a intervenção divina é sempre para o nosso bem. É porque a gente precisa se modificar em algo, e nunca é como castigo, né? E, para encerrar, eu só queria comentar uma coisa, que no ano passado, que eu refleti sobre isso também esse ano. No ano passado, no final do ano, eu tive um sonho muito estranho, que me diziam assim, esse ano vai ser de perdas. E eu achava que se referia, meus pais são idosos, minha tia é idosa, eu já achava que eu ia perder eles, assim, que iam desencarnar, e que eu estava sendo preparada para isso. Começou o ano, faleceu logo meu cachorro, uma amiga minha, um amigo do Roberto, que não eram
jovens, mas também não eram idosos, nem estavam doentes e faleceram assim de uma hora para outra. Eu pensei assim, nossa, está realmente sendo um ano de perdas. Aí veio a pandemia e eu pensei assim, nossa, a pandemia está morrendo um monte de gente, pessoas perdendo familiares, amigos, pessoas perdendo empregos, falindo. É um ano realmente de perdas. Aí eu me toquei e falei assim, é um ano de perdas materiais, mas pode ser um ano de ganho espiritual, de elevação, porque se a gente usar todas essas dificuldades para se elevar, para melhorar, não é. Então aí eu me toquei e falei assim, não é perda, não é um ano de perda, é perda material, mas a gente tem que se encaixar nisso. É um ganho espiritual, se você empregar bem. E eu acho que a gente aqui nesse estudo, pelo menos para mim, está sendo de bastante ganho. E eu agradeço a Jane e a Adriana por isso. É isso aí. Nós é que te agradecemos, Inês, por estar tão sempre entusiasmado, estudando, trazendo observações e comentários tão pertinentes à página que você lê, né? Trazendo exemplos que acabam servindo para nós todos. Excelente, nós é que te agradecemos. Temos uma fila enorme aqui de comentários para você. Eu vou começar com o Fernando. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Cheguei, caí de paraquedas meio atrasado, mas a Inês, acho que ela mentalizou assim, coisas que ela ia falar muito importantes, eu não pude resistir, eu estava com os probleminhas. Realmente, o que acaba acontecendo é que, do mesmo jeito que o nosso corpo é uma extensão da alma, as coisas que a gente adquire a título de aprendizagem, que nem você compra tesourinha, lápis, caderno para os seus filhos, as coisas que a gente vai comprando vira uma extensão do corpo e, por conseguinte, extensão da alma. Então, o problema é que você começa a ser controlado. Nossa, como é que está o carro? Como é que está o não sei o quê? Aí tem um certo limite. É até normal a gente pensar nas coisas para valorizar, para poder usar bem. Mas chega uma hora que isso vai pirando. Então, realmente, quando a gente é chamado a se desapegar, já é uma preparação para a gente não virar encosto, né? Porque muita gente está lá no Missionários da Luz. A gente vai e acaba grudando no cônjuge ou em quem vivia, né, juntos e tudo mais. Então, é uma situação muito degradante, principalmente para quem se propôs a estudar espiritismo. Se propôs a ser espírita sem estudar, infelizmente, é só da boca para fora e vai ter que assumir as consequências. Muito Boa bom. noite para todos. Obrigada, meu amigo. Excelente comentário. Passo aqui para o Jorge. Boa noite, Jorge. Bem-vindo. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa. Tudo bom. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Inês, aí, excepcionais colocações, muita reflexão. Eu estava pensando aqui na questão do ego, né? Tudo isso gera essa confusão, essa ilusão do ego, né? O ego que leva ao egoísmo. Como diz a Inês, o corpo não é nosso, porque a arquitetura do corpo e a matéria que o compõe foram criadas por Deus. O perispírito idem, porque ele é semimaterial, assim eu entendo. O espírito e a consciência também não são nossos, né? Nós fomos criados a partir do desejo e do pensamento de Deus. Nada é nosso. A gente, na verdade, existe pura e simplesmente para Ele. Mas isso é tão difícil da gente conseguir entender. Só esse comentário que eu queria fazer. Dificílimo. É muito egoísmo. Obrigada, Jorge. Excelente. Passa aqui para o João. Boa noite, João. Bem-vindo. Oi, boa noite. Primeiro, parabenizar a Inês, realmente sempre com excelentes comentários. E obedecendo ao nosso mestre Evaldo, vou fazer meu comentário. Bom, a reflexão é o seguinte, a gente às vezes realmente não raciocina que nosso último dia pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Isso é uma realidade, é uma lógica, né? Então, acho que a dificuldade aí é exercitar diariamente o desapego. Eu preciso fazer isso, né? Exercitar esse desapego. E uma coisa até que eu comento com a Adriana,
por que a gente busca uma situação, busca ter recursos, né? Acho que, no fundo, principalmente para ter tranquilidade. Fora isso, é luxo, fora isso, é excesso, né? Que a gente tem que tentar redirecionar. E acho que, com o passar dos anos, vai ficando mais fácil ter essa visão, né? Porque, na realidade, não tem lógica a acumulação infinita, né? Você acumular com 70, 80, 90 anos, 100 anos, acumular para quê, né? Então, se for um propósito acumulativo, né? Então, eu acho que esse é um raciocínio que a gente tem que fazer, uma conscientização diária para a gente focar no que é importante para a gente. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada, João, pelo seu comentário. Passo aqui para o Mário. Bem-vindo, Mário. Boa noite. Opa, boa noite a todos. Nós estamos ouvindo, Mário. Opa, boa noite a todos. Boa. Eu estava observando aí a Inês falar do ano de perda, né? E eu concordo com ela. É um ano que vocês vão perder a timidez, vão perder a insegurança e vão falar muito na reunião Zoom. É isso que eu desejo a todos vocês. Seja um cara de pau igual a mim, que fala pelos cotovelos. Tá certo? Então, eu estou aprendendo a calar mais e vocês têm que aprender a falar mais. Não, falar ele já fala, só tem que perder a vergonha, né? A timidez, como você falou. Muito bom, meu amigo. Obrigada aí pela força. Eu passo aqui para o Roberto. Bem-vindo, Roberto. Pessoal, eu sempre tive uma sensação, né? Isso é uma coisa minha, uma reflexão, de que nós sabemos que todas as coisas materiais nós deixamos aqui na Terra, né? A gente não leva nada material, a gente só leva aquilo que a gente incorporou ao nosso espírito, né? Em termos, conquistou as nossas modificações, as nossas alterações que a gente consegue conquistar aqui na Terra. Mas eu sempre tive uma intuição, uma sensação sobre a verdadeira propriedade de que, materialmente, só pertencem às pessoas aquilo que elas deem, aquilo que elas disponibilizem para os necessitados com muito amor. Então, a pessoa tem um determinado bem, alguma determinada objeto, uma determinada quantia em determinado momento, e ela abriu mão daquilo com muito amor em benefício de pessoas que estejam passando por grande dificuldade. Aí a sensação que eu tenho que aquilo se incorpora ao patrimônio espiritual da pessoa, se ela fez com muito amor. Então, aquilo ali, quando Jesus falou pelo jovem, né, que era rico, você tem que dar, pega tudo que você tem, que vende, distribui para os necessitados, e ele não teve condição íntima de fazer isso. Se ele tivesse feito isso, ele estaria incorporando, trocando os bens terrenos pelos bens espirituais. Eu tenho essa sensação, sabe? Excelente, Roberto, é isso mesmo. Eu quero agradecer a todos pelo excelente estudo, a Neia, a Inês, foram estudos que fizeram com que a gente refletisse, né? E como a gente sempre fala, é um convite para a mudança, para a reforma íntima, como a Inês falou, essa reflexão diária para a mudança de hábito. Então, só quem está aqui com a gente todos os dias está tendo noção do que melhorando um pouquinho, um pontinho, mas nós todos estamos conseguindo nos melhorar, né? E a gente consegue perceber isso muito claramente, né? Cada um se conhece, né? Eu me conheço, eu sei das minhas imperfeições, e eu sei o quanto eu tenho que melhorar ainda, mas o quanto eu já caminhei depois que a gente passou a estudar todos os dias, né? Isso eu não tenho dúvidas. Muito obrigada a todos. Eu vou passar de volta para a Neia para ela fazer a nossa prece final, tá bom, Neia? Tá bom, obrigada. Que bom, né? Que a gente pode agora, nesse momento, refletir mesmo. Obrigada, Jesus, por todo esse banquete de luz que foi nos dado, que possamos, sim, com nossas imperfeições, alcançar, Jesus, tudo aquilo, todo o propósito desse trabalho, desse estudo, para que cada dia possamos ser melhores.
Gratos somos, Senhor, por esse centro espírita, por essas pessoas que nos ouvem, por tudo isso. Graças a Deus, possamos todos os dias ter esse tempo para estudar e olhar para dentro de cada um de nós e o nosso próximo, que está mais próximo, que precisamos amá-los. Graças a Deus. Muita paz. Graças a Deus, que assim seja, né? Mais uma vez, muito obrigada a você, a Inês e a todos que participaram. Adriana, Oi. é porque eu não tenho mãozinha aqui no Confutrian. Aí eu só queria só sinalizar uma coisa que eu acho interessante pensar mais uma vez, né? Como a espiritualidade é misericordiosa, né? E a mediunidade. Porque a gente que trabalha nas mesas mediúnicas, a gente lida com essa situação semanalmente, né? E aí a gente vê o sofrimento e a dor. E Deus é tão misericordioso que, além de nos ajudar, nos dando a oportunidade de estudar, né, de cada vez mais trabalhar esses sentimentos e essas questões, ainda nos dá, após a morte, a oportunidade do trabalho da reunião mediúnica, para que a gente, ao falar, colocar as nossas emoções enquanto espírito, né? Eles nos dão a oportunidade de aprender tudo aquilo que a gente teve dificuldade de aprender aqui, né? Tudo aquilo que a gente não quis ouvir, tudo aquilo que a gente resistiu, e a gente vai para a mesa mediúnica, utilizar os recursos do médium para ouvir, considerando todas as resistências de aprendizado que a gente teve enquanto encarnado. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa possibilidade que está aqui refletindo, se aprimorando. A gente sabe que não é da noite para o dia, mas pensar nisso, né? Para que num futuro bem próximo a gente esteja na mesa mediúnica ajudando e colaborando, e não sendo um socorrido pela espiritualidade, socorrido pelo médium, pela nossa dificuldade da busca de uma transformação sincera. Importante lembrar disso. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe perfeitamente o que eu estou falando. Concorda, Mário? Concorda, Sandra? Era só esse recadinho importante. E a paciência. Um beijo grande. Eu não trabalho, mas fiquei com medo, viu? A paciência, né, Jane? Porque eu estava relendo Recordações da Mediunidade, lá na última parte, fala de uma desobsessão que a Ivone Pereira fez com o espírito. Durante 2 meses, ela conversava com ele pacientemente, até que ele entendesse a condição dele e conseguisse encontrar um caminho de luz. Quer dizer, trabalhar essa paciência para a mesa mediúnica é fundamental. Pensa, né? E a gente vê a misericórdia, que eles nos suicida, ajudam aqui, não era, Adriana? E nos ajudam do outro lado, né? É importante a gente pensar suicida, nisso. não era, Adriana? Sim, deixa só a Jane falar. Fala, Jane, desculpa. É para a gente dar menos trabalho no processo de desencarne e menos trabalho para os guias, né? Exatamente. A gente já está dando trabalho aqui, né? Vamos continuar dando trabalhar, não dá, né? Isso Verdade. aí. Tá? Beijo. Beijo. Eu acho que não era o suicida, não, o Fernando. Porque teve um que foi numa casa assombrada em Petrópolis. Não, é outro. Um dos casos desse livro. É um outro que sofreu muito na mão do senhor, né, branco. Então, ele estava ali obsidiando. Tá bom? Adriana, certamente o céu e o inferno, as mensagens dos espíritos desencarnados naquelas diferentes condições, essas mensagens são exatamente para que a gente faça essa reflexão que a Jane está nos trazendo, para aquelas pessoas que semanalmente, né, têm a oportunidade de ver isso na mesa mediúnica, né, que eu durante muitos anos também já tive. Então, a gente sabe, né, o Kardec nos trouxe essas informações exatamente com esse objetivo, né? E a mesa mediúnica realmente é uma coisa que é uma escola maravilhosa para quem sabe ver e ouvir, né? Perfeito. É um grande... Sim. Muito bom, gente. Excelente. Muito obrigada a todos. Boa noite. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.